Olá, nós vamos falar sobre psicologia, morte e luto. Morte e luto são situações naturais e inerentes ao ser humano. Todos nós, se ainda não passamos, vamos passar por alguma situação que envolve luto. O luto é uma resposta natural, né, a uma experiência de rompimento de vínculo. É uma experiência subjetiva, ou seja, cada um vai vivenciar o luto de uma forma, mas que existem atravessamentos nessa vivência de luto, né? O recorte de gênero é um atravessamento, o recorte social, cultural, né? Geográfico. Todos esses fatores influenciam na forma como a gente pode vivenciar o luto. Por exemplo, um homem socialmente é exigido a vivenciar o luto de forma diferente do que uma mulher vivencia, por exemplo, ou pelo menos expressa, né? Tende-se a acreditar ou a exigir que o homem vivencie o luto ou expresse o luto de forma mais racional, operativa, né? Operacional, melhor dizendo. Que ele se comporte de forma a resolver a situação que envolve a morte, o luto, seja ele real ou simbólico, como a gente já falou. A mulher é exigida que vivencie ou expresse o luto de forma mais relacional ou afetiva, sentindo mais essa dor, sentindo mais esse distanciamento, a ruptura desse vínculo, né? Caso haja a diferenciação aí entre o homem e a mulher, a vivência desse homem e dessa mulher nesse luto, no enlutamento, há uma exigência social que lhes cobra a voltar a refletir sobre como isso está sendo vivenciado. É claro que isso fortemente é influenciado pela estrutura machista que a gente vive, né? Que diz que o homem não pode sofrer e esse sofrimento está resguardado às mulheres, e que mulher também não pode superar o luto de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, né? E essa sociedade machista é também uma sociedade capitalista, a gente não pode esquecer disso. Então, a sociedade que nos cobra a produzir sempre. E quem separa um tempo, mesmo que isso não seja tão consciente, quem se permite vivenciar o sofrimento em decorrência do luto, por exemplo, não é bem visto, pois para de produzir, né? Então, vivenciar o luto, reconhecer a sua importância e a sua potência de vida, porque quando a gente pensa nas formas de morte e luto, a gente também é convidado a refletir sobre os nossos modos de vida, porque o luto só é possível quando a gente ama uma situação, uma pessoa. Digamos que o luto é o preço que se paga por amar, né? A gente dificilmente vivencia o luto de algo que a gente não conhece, de alguma coisa que a gente não ama, não tem uma relação afetiva, né? Então, quando a gente se permite vivenciar o luto, quando a gente se permite olhar para essa dor que é singular, embora fale-se muito das fases do luto, né, de modelos teóricos de luto, é importante que a gente olhe para isso de uma forma crítica e reconheça que cada pessoa vivencia o luto de uma forma, né? Somos seres humanos singulares, diferentes uns dos outros. E o que é bom e saudável para mim pode não ser o que é bom e saudável para o outro, né? Então, embora a gente fale bastante de modelos de luto, né, de estruturas de luto, a gente precisa reconhecer que essas formas, esses modelos, não são lineares, não se apresentam a todas as pessoas, a todas as culturas, e eles podem sim agir de forma dinâmica em algumas pessoas, em algumas situações, em algumas culturas, mas que não é obrigatório que a gente vivencie essas fases, como por exemplo as 5 fases do luto muito divulgadas e que foi produto do estudo da Elizabeth Kübler-Ross, né? Ela mesma fala nos seus livros como foi deturpada a ideia que ela lançou. Ela quis mostrar
lançar a luz sobre o sofrimento das pessoas em final de vida, né? Daquelas que tinham uma proximidade maior com a finitude de suas vidas, né? Os pacientes em que ela acompanhava. Mas ela não quis estruturar de forma a determinar que todas as pessoas vivenciam da mesma forma o luto ou têm essas fases como preditores de sofrimento ou preditores comportamentais, que cada pessoa vai responder da mesma forma. Não foi isso. O que a Elizabeth Kübler-Ross quis nos mostrar foi justamente que o sofrimento existe, ele é expressado de diferentes formas e que a gente precisa olhar mais para esse sofrimento. Quando a gente fala, mais uma vez, sobre morte e luto, a gente precisa refletir sobre como a gente tem vivido, como a gente tem vivenciado os nossos laços afetivos também. Sobretudo, como eu já falei, na sociedade capitalista e machista que a gente vive. Se permitir vivenciar a dor, o sofrimento, o luto, é revolucionário, é anticapitalista. Então, olhe mais para o seu sofrimento, olhe mais para a sua dor, veja como você tem cuidado das suas feridas, lance luz sobre a escuridão de suas dores, de suas feridas, e aprenda também. A gente tem muito a aprender com os nossos momentos de dor e sofrimento. E aí a gente supera. A gente não precisa e dificilmente vai conseguir esquecer qualquer que seja o objeto amado, a pessoa amada, a relação afetiva que a gente tinha ou tem. A gente precisa superar. Quando a gente supera, a gente cria uma diversidade de situações saudáveis para a gente continuar existindo e resistindo. Então é isso.